Amado ouvinte, este tema exige muita atenção, porque toca em uma das maiores expectativas criadas pela religião. O tema deste vídeo, que trata sobre o arrebatamento da igreja, das quais já aconteceu, só que não foi como você esperava. Portanto, a ideia de que o arrebatamento seria um desaparecimento físico dos crentes, pessoas subindo aos céus diante dos olhos do mundo, enquanto outros ficariam desesperados na terra. Mas a pergunta séria é esta: será que essa imagem veio realmente da Bíblia? Ou foi construída por interpretações modernas que ignoraram o contexto de Jesus? Ignoraram o contexto dos apóstolos e da consumação da antiga aliança? O arrebatamento aconteceu, mas não foi como muitos imaginaram. O arrebatamento precisa ser entendido dentro da vinda de Cristo em juízo sobre Jerusalém. Precisa ser entendido dentro da ressurreição dos mortos, da reunião dos eleitos e do fim da antiga ordem, que no caso é a antiga aliança. Não foi uma fuga física da terra. A Bíblia nunca afirma isso. Mas de uma elevação espiritual da igreja à plena realidade da nova aliança. Quando o antigo mundo do tempo, da lei e dos sacrifícios foi removido definitivamente. A primeira verdade é que Paulo não escreveu sobre o arrebatamento para alimentar curiosidades sobre as pessoas desaparecendo. Não. Mas para consolar os cristãos a respeito dos que já haviam morrido. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, ele trata da esperança dos mortos em Cristo, afirmando que eles não seriam deixados para trás na vinda do Senhor. O foco do texto não é espetáculo visual da terra, mas de uma reunião dos vivos e mortos na vitória da consumada de Cristo. Ou seja, na vitória consumada de Cristo. Quando Paulo diz que os santos seriam arrebatados nas nuvens, a encontrar consigo nos ares, ele usa uma linguagem profética. Qual seria essa linguagem profética? Ou seja, nos dizeres de Paulo, as nuvens nas Escrituras falam de glória. As nuvens falam de juízo e autoridade divina, como uma linguagem de figura. É o que está de acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Onde o Filho do Homem vem com as nuvens, recebe domínio e reino. Jesus aplicou essa linguagem a si mesmo,
em Mateus capítulo 26, 64, dizendo aos líderes judeus que eles veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Por isso, o arrebatamento não deve ser lido como uma viagem física para a atmosfera, mas como a reunião espiritual do povo de Deus em Cristo. Jesus já havia dito em Mateus capítulo 24, versículo 31, que enviaria seus mensageiros e reuniria os seus escolhidos desde os quatro ventos. E no mesmo discurso, ele colocou o cumprimento dentro daquela geração, dizendo: não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Os irmãos estavam vivos biologicamente, mas muitos ainda vinham de uma condição de morte, no sentido pactual, ou seja, no sentido da velha aliança para a nova aliança. Eles estavam mortos no antigo pacto. Essa morte como domínio da lei, da culpa, da condenação e da antiga condição adâmica. Por isso Paulo podia falar com pessoas vivas e dizer que Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, de acordo com os escritos de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 1. E também podia dizer: o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 10. Eles não estavam mortos no cemitério. Estavam mortos enquanto condição de existência diante da antiga aliança. A lei de Moisés revelava o pecado. O pecado dava força à morte. E a morte mantinha o homem, ou seja, a morte espiritual, adâmica, mantinha o homem debaixo de condenação. Pois o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. De acordo com os registros de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Então a ressurreição precisa acontecer, porque não bastava continuar respirando. Era necessário sair da velha condição de morte e ser confirmado na vida plena da nova aliança. É aqui que o arrebatamento ganha sentido. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo não estava ensinando que cristãos vivos seriam levados fisicamente para o céu. Não. Paulo não estava ensinando que cristãos vivos seriam levados fisicamente para o céu, mas explicando que os vivos não teriam vantagem sobre os que haviam morrido fisicamente ou biologicamente. Primeiro, os mortos em Cristo seriam incluídos na vitória. Depois, os vivos seriam arrebatados juntamente com eles. Mas como seria isso? De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Esse ajuntamento é a chave, ou seja, os mortos biológicos e vivos biológicos seriam reunidos numa mesma realidade de vida em Cristo.
os mortos seriam libertos do domínio da morte. Os vivos seriam elevados espiritualmente da condição transitória da antiga ordem, que é da antiga aliança, para a plena condição da nova aliança. Por isso, Paulo também disse que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo estava falando com os seus contemporâneos. Não era com você, não era comigo, ou com pessoas de 2000 anos depois. Não. Paulo se retratava, falava com seus contemporâneos. Assim, os vivos precisavam ser ressuscitados, no sentido de serem plenamente vivificados, revestidos da realidade incorruptível da nova aliança, e retirados do domínio da morte pactual. Quando Paulo diz que isto é que é corruptível, se reviste da incorruptibilidade, isto que é mortal, se reviste da imortalidade, 1 Coríntios 15, 30, 53. Ele está descrevendo essa passagem da velha condição para a vida consumada em Cristo. O arrebatamento, portanto, foi a reunião e elevação espiritual do povo de Deus na consumação de 70 anos depois de Cristo. Os mortos em Cristo não ficaram de fora. Os vivos também foram transformados. É o que diz os registros de Paulo, capítulo 15, versículo 52, de 1 Coríntios. Os mortos em Cristo não ficaram de fora. E também os vivos, biologicamente, também foram transformados de uma condição de morte espiritual para a transformação para dentro da nova aliança. Isto é, sem a saída da morte pactual, o arrebatamento perderia sentido, porque ele não seria a união de todos os em Cristo, mas apenas uma retirada física. Perderia o sentido. O cumprimento bíblico é mais preciso. Foi a confirmação de todos os santos na vida da nova aliança. Quando a morte deixou de reinar como domínio, e a igreja foi estabelecida como Assembleia Celestial em Cristo. O erro religioso foi separar o arrebatamento do contexto da destruição do templo, em Mateus capítulo 24, versículo 2, onde Jesus anunciou que não ficaria pedra sobre pedra. Depois, em Lucas capítulo 21, de 20 a 22, explicou que Jerusalém seria cercada de exércitos e que aqueles seriam dias de vingança, para que se cumprissem todas as coisas que estavam escritas. Logo, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a grande tribulação, o juízo e a reunião dos eleitos pertence ao mesmo contexto histórico. O fim da era judaica em 70 DC. A expressão arrebatados aponta para a transferência do povo de Deus da velha ordem para a plena realidade celestial em Cristo. A igreja foi confirmada como a Assembleia dos Santos, não como dependente de templo físico, sacerdócio levítico, sacrifícios e Jerusalém terrena. Não. Assim, o arrebatamento foi inseparável da ressurreição e da vitória sobre a morte. Amado ouvinte, meu muito obrigado
por acompanhar este estudo até o fim. E entender o arrebatamento dentro do cumprimento bíblico fortalece a fé. Remove o medo religioso, firma o coração na obra consumada de Cristo e conduz o cristão a viver com mais clareza, descanso e segurança na verdade. A esperança não está em esperar o que já foi cumprido, mas em viver hoje na plenitude do reino estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, se ainda você não é inscrito no canal, eu solicito que você se inscreva agora. Deixe o seu like também. E se você já é inscrito, colabore deixando também o seu like.